Olha, que Deus abençoe a sua vida grandemente, muito mesmo. Eu tenho certeza que os minutos que estaremos juntos, nós não vamos só falar que esse problema que você está enfrentando tem jeito para ele. Essa situação, por mais difícil que esteja, e você olha para um lado, olha para o outro lado, não acha saída. E o desespero aumenta, a insônia, a angústia, a amargura. Então nós estamos aqui não para dizer somente que tem jeito para essa angústia, para esse vazio, para essa tristeza, para essa doença, para esse problema no seu lar, ou no seu casamento, ou vida financeira, não importa. Nós não só vamos falar, vamos mostrar. Eu tenho aqui várias pessoas aqui no estúdio hoje, e elas vão contar a experiência delas com uma fé que mudou a vida delas, mas mudou também a vida de outras centenas e milhares de pessoas. Já de início, o meu copo com água já está aqui, por favor, o Samuel, já está aqui. Prepare o seu, coloque aí junto da sua TV um copo com água. Vamos daqui a pouco juntos fazer uma prece. E eu tenho certeza que essa prece já vai te dar força. Eu vou pedir duas coisas nessa prece de logo mais. A luz de Deus na sua vida e a paz dele no seu lar. Essas duas coisas te interessam? A luz divina na sua vida, nos seus caminhos, e a paz de Deus aí no seu lar, na sua casa. Se você diz, eu quero isso, eu preciso disso, de paz, de luz. Então, eu quero já deixar à sua disposição a nossa central. Você pode ligar, o 3357-2950. Você pode colocar já o seu nome. Nós vamos orar. Deixa o seu nome ou o nome de um familiar, caso você queira. E também tem o nosso e-mail à sua disposição. Por favor, Juliana, meu e-mail, queria que você falasse para todos. Bom dia. Bom dia, pastor Robertson. Olha, o nosso e-mail é o falecomprrobertson@gmail.com. Você pode estar nos mandando um pedido de ajuda e nós já recebemos um e-mail, pastor. Olha, a Laurenice de Vitória, ela pede oração pela saúde do Raul de Nascimento, que está internado há mais de 2 meses. Qual é o nome dela? É o Raul que está internado. A Laurenice está pedindo oração por ele. Laurenice, prepara já o seu copo com água. Primeiro passo é esse. Vamos fazer uma prece já. Daqui a alguns minutos. Coloque aí junto da sua TV o seu copo com água, eu vou pedir por ele. Eu vou pedir a cura dele. Eu vou pedir para Deus visitá-lo e já agir na saúde dele, na vida dele, também na sua vida, tá bom? Então o e-mail continua à sua disposição, você pode enviar um pedido de ajuda e a nossa central também. Bom, deixa eu apresentar aqui, primeiramente, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? Eu tenho certeza que muito mais Deus vai fazer. Falando em fazer, a Gelsa, ela é culinarista. Essa concentração de fé e milagres, daqui a pouco nós vamos conversar com mais detalhes, mas só uma pincelada, só um início. Essa concentração de fé e milagres, ô Gelsa, te ajuda? Muito, pastor. Quando eu vim para cá, na verdade, foi um divisor de águas na minha vida, né? Uhum. O que eu era e o que eu passei a ser. Quando eu vim na reunião, eu fui impactada pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque eu comecei a ver a cura, né? Libertação. Então, o que o meu ser ansiava, eu descobri. O que eu procurava, eu achei, né? E eu comecei a participar. E eu comecei a fazer uso da água. Então, já você vai continuar. Já vi que ela quer falar bastante. Vamos deixar ela falar, né? Mas tem aqui a Sheila com o seu esposo Ney. Eles também vão contar essa mudança. Vamos falar dessa concentração de fé e milagres daqui a pouquinho. Tem também a Luciana Morales, né?
pulei. Deixa eu falar primeiro a Camila, publicitária, também vai falar da concentração de Fé e Milagres, e a Luciana Morales, que é estudante. É isso? Acertei? Ela vai contar também. Vamos a um resumo dessa concentração de Fé e Milagres? A nossa repórter, a Juliana, junto com a Brunella, junto com a Rúbia, elas prepararam um resumo que fala, como eles daqui a pouco vão falar. Esse resumo fala dessa que é a maior concentração de Fé e Milagres do estado do Espírito Santo. Domingo, para muitas pessoas, é considerado o dia do descanso, do lazer, de passar um tempo com a família. Lorena, o que você costuma fazer aos domingos pela manhã? Eu gosto muito de dormir, né? Trabalho de segunda a sábado, acordo cedo, moro em Praia Grande, então tem que aproveitar dormindo um pouco mais. Aos domingos pela manhã eu costumo fazer uma caminhada matinal, mais ou menos 1h30. Eu costumo ficar em casa curtindo a minha família. Mas para muitas outras pessoas, o domingo é significado de concentração de fé e milagres. É neste tão esperado dia da semana que milhares de pessoas têm a oportunidade de mudar de vida. E é aqui que grandes conquistas têm acontecido. Concentração de Fé e Milagres, resumido em palavras. Concentração de Fé e Milagres. Um ensinamento, uma faculdade para mim poder manter minha semana em paz. Porque é uma oportunidade de fortalecimento, de avivamento da nossa vida espiritual e, de uma certa forma, também uma preparação para a semana. A gente se fortalece nesse dia de domingo, a gente tem um renovo, Deus preenche o nosso vazio. Então, qualquer situação que a gente passar naquela semana, a gente já está preparado, porque a gente já está sustentado, fortalecido pela presença de Deus, que nesse domingo a gente recebe. E para quem tem filhos, a EBI oferece todo o auxílio com salas separadas por faixa etária para que os pais possam participar da reunião. O salão principal já está lotado de pessoas que reservaram a manhã de domingo para ter um encontro maior com Deus. Tem pouco mais de um mês que eu estou frequentando e eu posso dizer que meus domingos mudaram. Antigamente, principalmente na infância, na adolescência, o domingo não era um dia muito feliz. Eu não gostava muito porque no dia seguinte era segunda-feira. Eu achava domingo um dia chato, triste, que tinha que ir na missa obrigada. E hoje, o domingo é o melhor dia da minha vida. Uma reunião diferenciada com 7 orações especiais, capaz de transformar diversas áreas da vida de uma só vez. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em nome do Senhor Jesus, receba a água, a unção para limpar. Eu determino agora água, receba o poder da cura, receba esse poder desse altar. Meu Deus, age nesse casamento, através desta água, faça haver restauração. Água seja consagrada, que a unção de todos nós, pastores, esteja nessa água. Meu Deus, que todos que beberem desta água sejam livres, libertos da depressão, da angústia. Que o céu se abra agora, e aquilo que estava faltando a partir de agora, não vai faltar mais. Realmente a gente vê nas orações dos pastores que Deus governa tudo na nossa vida. Curas, libertações e transformações de vida. Tudo isso é possível através de um tratamento à base de água. Dilma, o que aconteceu através do tratamento espiritual? Eu fiquei uma semana sem andar.
eu não podia vir na igreja, meu corpo pesou, eu não dava o passo e sentindo muitas dores. Eu não queria tomar remédio porque eu não estava podendo fazer mais nada. Eu achei, meu Deus, será que eu vou paralisar e não vou andar mais? Fiquei sem vir na igreja numa quarta, na semana toda que eu sempre venho. E eu recebi essa vitória, eu cheguei aqui tão ruim, e passei ali, entrei na igreja e esqueci. Quando eu fui embora, mas meu esposo, eu já estava andando perfeitamente, fazendo meu trabalho, fazendo tudo em casa. Eu tinha no estômago uma hérnia, uma gastrite e um refluxo. E a partir do momento que eu comecei a tomar a água abençoada, graças a Deus, desapareceu. Voltei ao médico e ele falou, dona Soêmia, a senhora está curada. Eu fico até emocionada, porque eu tomei muito medicamento, muito remédio, procurei 3 médicos por causa dessas doenças, mas graças a Deus estou livre de tudo isso. A cada domingo, uma pregação é ministrada e todos absorvem ainda mais a palavra de Deus. Uma mensagem capaz de dar vida a quem encontra-se sem esperança. Deus, Ele vai levantar aqui uma nova nação, um povo novo. Um povo, sabe, com uma fé aprovada por Deus. Não é a fé que o mundo tem, não. É uma fé aprovada por Deus, é uma fé sobrenatural, a fé de Abraão. A palavra para mim é o essencial. Então, assim, o que eu foco mais no meu aprendizado é na palavra, que é a minha base. A chave para o contato mais perfeito e próximo com o Criador é no momento da busca ao Espírito Santo. Após desfrutarem deste momento de intimidade com Deus, todos percebem a grandiosidade da concentração de fé e milagres. Eu gosto muito da busca do Espírito Santo. Para mim é o melhor momento, porque com o Espírito Santo existe tudo. É Ele que fortalece, Ele que te dá entendimento. Através dele você escuta a voz de Deus. Então a busca do Espírito Santo para mim é o mais importante. Quando o pastor Robertson chama toda a igreja para buscar o Espírito Santo, é um momento muito, muito lindo da reunião e que realmente a gente se sente mais perto de Deus. O melhor momento da reunião é o momento da busca, o momento que a gente tem uma renovação, né? Onde a gente se enche da presença de Deus e, para mim, esse é o melhor momento. Casamento restaurado, vida financeira restituída e uma saúde recuperada. Depois de ter firmado um compromisso com Deus, todos saem com a certeza da vitória. Vanessa, e aí, como é que foi a reunião de hoje para você? Foi maravilhosa, eu estou saindo muito bem, não teria outro lugar melhor para eu estar. Se você também quer ver a transformação da sua vida, assim como aconteceu com essas pessoas, não deixe de estar neste próximo domingo, na concentração de fé e milagres, especialmente às 9h30 da manhã, Avenida Reta da Penha, 2575, em Vitória. Muito bem, daqui a pouco nós vamos fazer oração por todos. Prepare o seu copo com água. A nossa central está à sua disposição. 3357-2950. Ô, Juliana, mais algum pedido aí de ajuda pelo e-mail? Mais alguém querendo já deixar o nome ou um pedido para a oração, por favor?
Temos sim, pastor. Olha, a Mara de Santo Torquato, ela pede oração pela sua saúde. Ela sofre de artrose e tem problemas de coração. Minha amiga, o que eu pedi para outra pessoa que mandou e-mail, vou pedir para você. Prepare já o seu copo com água. Eu tenho certeza que a oração que nós vamos fazer, a luz de Deus, ela já vai chegar até a sua casa, até a sua vida, até a sua família. Eu vou pedir a luz de Deus na sua vida e a paz também de Deus no seu lar, na sua família, tá bom? Prepare já o copo com água. Bom, daqui a pouco eu vou conversar também. Mostra aqui os nossos convidados, a Gelsa, que é culinarista, a Sheila, funcionária pública, com seu esposo Ney, vendedor, a Luciana Morales, que é estudante, a Camila Menezes, que é publicitária. No meio dessa multidão que você viu as imagens, dentro desse resumo, eles estão. Eles participam, vocês participam da concentração. Então, eles estão no meio dessa multidão que você viu aí as imagens. E eu quero chamar a sua atenção para algo. Esse domingo não é só o último domingo do mês de julho. É o último domingo também desse propósito. Coloca na tela, por favor, produção. Esses 3 meses que nós tivemos esse propósito do tanque de Betesda, que é bíblico, nós preparamos uma réplica do tanque, que até hoje existe em Jerusalém, em Israel. E o texto sagrado afirma que um anjo descia nesse tanque de tempo em tempo e movia as águas. Muito bem, ele movia as águas. Prepara o versículo para mim em seguida, por favor, Ariadne. E quando o anjo movia as águas, quem entrasse no tanque recebia um milagre. Então, está aí o texto no livro de João. Uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, as pessoas têm trazido uma garrafa de água, por favor, Samuel, como essa aqui, ó. A minha já está personalizada, tanque de Betesda, tem até o versículo aqui, que eu acabei de ler. Cadê as imagens das pessoas entrando aqui no tanque? Pode colocar na tela. Olha a multidão. Aproximadamente 5.000 pessoas têm estado aqui domingo pela manhã e elas entram no tanque com uma garrafa de água na mão. Lá dentro nós movemos as águas. Aí você pode falar bem assim, peraí, eu tenho água em casa, eu tenho uma garrafa de água em casa. Eu não posso beber essa água aqui na minha casa para receber esse milagre? Não é a mesma coisa. Porque esse tanque, essa réplica do tanque de Betesda, ali quando movemos as águas, não é uma água comum. Olha, você vai ver agora pessoas, pode vir para mim, pessoas que já estavam fazendo vários tratamentos com os médicos, pessoas que a medicina entrou em conflito. Os médicos não entenderam nada, porque pessoas que até já tinham feito cirurgia. Eu vou colocar esse caso do senhor José Marley. O irmão dele estava morto praticamente. Os médicos chamaram ele e disseram, você tem que assinar esse documento porque nós precisamos desligar os aparelhos do seu irmão. E o José Marley levou a água do tanque de Betesda. Veja só o poder, a unção que tem essa água. Um telefonema. Uma notícia. Eu recebi uma ligação do estado do Rio, Itaperuna, que meu irmão tinha falecido lá. Aí deu uma AVC, entendeu? Ele fez um furo na cabeça dele para fazer um dreno. Estava aguardando só eu chegar para o médico soltar, tirar os aparelhos para fazer o atestado de óbito. Chegando lá, meu irmão falou, nosso irmão está morto lá no hospital. O que fazer quando o diagnóstico dos médicos é a morte? José Marley não desistiu do seu irmão e colocou sua fé em prática. Tem que ir você para poder ir lá tirar o aparelho e tirar o atestado de óbito. Eu não aceito. Eu peguei a gota da água, molhei na mão. Fui pro hospital no domingo, eu cheguei sábado à noite, no domingo eu cheguei lá, botei a mão na testa dele, fiz uma oração, chamei pelo nome dele, ele abriu o olho, tipo o olho de peixe morto. Aí eu falei pra ele, eu sou o Marley, você tá me conhecendo? Ele balançou a cabeça, fechou o olho de novo. O médico foi, tirou o aparelho para poder fazer o atestado.
ele viu um milagre acontecer na vida do irmão, através do poder das 7 gotas milagrosas. Ele não se manifestou, ficou normal. Quando foi na terça-feira, ele sentou. E para a glória de Deus, ele está em casa, está bem, está bebendo, está comendo. Isso! Ele pesava 70... Ele está chorando, gente! Ele pesava 74 quilos, ele veio para 38 quilos. Ele ficou 50 dias em coma. Ele ficou 50 dias em coma! Isso, ele ficou 50 dias. Com 38 quilos, de 74 foi para 38. É. Seu nome? Diane. Diane, resultado dessa gota do milagre. Então, pastor, há um tempo atrás, né, eu fiz o exame periódico, esse exame de rotina, e aí foi detectado que eu estava com uma disfunção da tireoide, da glândula da tireoide. Eu estava com hipertireoidismo. Existem 2 tipos de de disfunção. O hipertireoidismo, que era o meu caso, onde a minha tireoide trabalhava muito, e isso estava, né, causando alguns problemas. E o hipo, que é onde ela trabalha pouco. Eu estava com o hiper. O que acontece? O hiper, ele não existe medicamento, né, em qualquer local do mundo que possa vir a controlar, né, essa doença. E aí, no momento, o que o médico falou comigo? Ele falou assim, olha, dona Diane, a senhora está com hipertireoidismo, a gente vai ter que acompanhar, mas eu já te adianto que não existe medicamento para poder, né, controlar. O que a gente poderia fazer? A gente vai acompanhar durante o tempo e a gente pode fazer, a gente pode, né, fazer com que você tome um iodo radioativo para matar a sua glândula da tireoide ou até mesmo fazer uma cirurgia para retirada. Só que se você tomar esse iodo radioativo ou fazer a cirurgia, você vai ter algumas complicações. Vai ter que tomar um remédio o resto da sua vida e pode vir a causar também uma infertilidade. A senhora nunca vai poder ser mãe. E aquilo assim, eu fiquei na hora, né, parada, fiquei revoltada porque eu falei, eu não aceito isso na minha vida. Então eu saí do consultório. Ele falou assim, olha, daqui 2 meses eu quero que a senhora volte com os novos resultados. E aí começou a campanha da água. E eu, né, fazendo a campanha, falei assim, ó, Deus vai curar. E eu, então aquilo assim, na minha consciência, né? Essa doença não mais faz parte da minha vida, o meu corpo é templo do Espírito Santo e eu não aceito. Fiz os exames. Retornei lá em outubro. Em outubro não tinha nada mais. Ele olhou e falou assim, seus resultados estão excelentes. Tinha nada? Nada, né? Por meio da água, tomando água todos os dias, fazendo oração também. E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, daqui 8 meses eu quero que a senhora volte aqui para a gente poder controlar, porque isso pode ser que vai e volta. Aí eu falei, tá amarrado, né? E aí, o que seria para eu voltar, né, fazer os exames agora em maio, novamente, abril, maio. Eu falei assim, eu vou antes. Eu vou antes porque eu vou mostrar para o médico que Deus é Deus. E eu fiz os exames tem 2 semanas. Os resultados foram melhores do que o antecessor. Graças a Deus. Olha como a fé tem poder. Essa gota do milagre tem uma unção mesmo. Tem a unção de Deus. Pessoal, é usar com fé e crendo que, por mais que os olhos da gente talvez não vejam a melhora, mas a gente tem que crer que Deus está no comando. E a água é o próprio milagre de Deus. Pronto, parabéns pela tua fé, tá? Deus abençoe. Olha, eu teria mais testemunhos, mais milagres para apresentar. Não dá tempo. Eu tenho ali pessoas curadas de câncer, mas não é só uma pessoa, não. São várias pessoas curadas de câncer. O caso desse irmão do senhor José Marley estava morto lá no Rio de Janeiro. Nós temos mais casos igual a ele. Então é a sua chance. Qual milagre que você está precisando? Prepare uma garrafa com água. Coloca na tela as imagens do tanque, por favor, produção. É o último domingo desse propósito. Então, logo mais, a concentração, ela começa às 9h30 da manhã. Mas a entrada no tanque começa a partir de 8h30. Chega cedo. Chega antes das 9h30 para então consagrarmos a água dentro do tanque. E o milagre que você está vendo na vida dessas pessoas,
você vai ver na sua vida também, na sua família também, tá bom? Bom, deixa eu conversar aqui agora, vamos lá. Eu queria que vocês ficassem bem à vontade, se a Luciana quiser falar na hora, pode falar, se a Camila quiser falar, pode falar, o Ney com a Sheila. Bom, Gelsa, vamos lá. Essa concentração domingo de manhã, você participa há quanto tempo? Para 8 a 9 meses. 8 a 9 meses. Isso. Mas você já conhece o Evangelho há muitos anos? Há 20 anos. Há 20 anos? Sim. O que você pode dizer que há de diferença na sua vida? 20 anos já conhecendo, né? Mas há 8 meses, o que mudou? Qual a diferença, Gelsa? Bom, pastor, eu sempre tive esse espírito universal. Ah, é? Sempre tive, sempre fui de propósitos, orações, sempre ia buscar vidas, eu sempre tive isso dentro de mim, e era natural. Só que as coisas não aconteciam na minha vida. E eu sempre batia naquela tecla que o salmista fala, começar em mim. Só que nada acontecia comigo. É. E eu vivia assim, fazendo tudo para o Senhor, mas eu não via as coisas acontecer na minha vida. E eu precisava ver isso. E eu conheci muitos ministérios. E o que eu queria buscar, eu queria falar para o Senhor que eu fiquei 2 anos buscando um lugar que eu pudesse me reunir. E nesses 2 anos eu não conseguia, porque eu não conseguia ver cura, libertação e nem restauração. Eram os 3 itens que eu queria entrar na igreja, numa igreja, em qualquer denominação e sentir. Repete, cura... Libertação e restauração. Você estava à procura disso? Sim. Cura, libertação e restauração. Sim, eu queria ver isso. Porque uma coisa é você falar desse Deus maravilhoso. Uma coisa é você ver os milagres se concretizar. Né? E eu comecei a buscar isso, eu não conseguia achar. Então, quando eu entrei, que foi realmente o Espírito Santo que me trouxe. Gelsa, não ia entrar aqui nunca. Ah, é? Sim, pastor. Tinha aversão? Não, eu amava a pregação do bispo. Tinha algo em comum que ele falou uma vez, eu sempre batia nessa tecla a respeito do avivamento. E isso me chamava muita atenção, que era a mesma visão. Que ele falava assim, que o avivamento na vida do bispo Macedo foi que ele, a atitude de Pedro. O avivamento foi a atitude de Pedro, que foi e pregou o evangelho. E vidas se renderam. Então, para mim, o avivamento era isso. E eu não via isso. Eu via muitas coisas, mas não via esse avivamento real. Então, isso, eu sempre fui apaixonada pelo ministério do bispo. Na área de libertação, eu sempre. Só que eu não iria vir aqui, não era o meu... Muitas coisas, assim, não era meu estilo, a igreja era longe da minha casa, meu propósito era uma igreja perto. Mas quando eu entrei aqui, eu realmente fui impactada pelo poder do Espírito Santo. Então, assim, eu comecei a ver aquilo que... Como eu falei para o senhor, uma coisa é você viver o poder do Espírito Santo. Mas uma das qualificações do Espírito Santo é a essência. A essência é um começar de dentro para fora, é um tratamento diferente. E eu tinha medo de vir para a igreja e como que eu iria ser acolhida? Então era uma interrogação que ficava dentro de mim. E eu fui surpreendida. Eu fui recepcionada pelos pastores, muito amorosos, carinhosos demais. Me levaram a enxergar coisas que eu não enxergava em mim. Então eu comecei a aprender. Reaprender, né? E coisas que eu sabia, muitas coisas eu sabia, mas eu achava normal, mas coisas essenciais para nossa vida, né? Um tratamento da alma, uma cura, coisas que eu precisava ser liberta e eu não sabia, porque era tão costumeiro, né? Então, achava normal. E isso foi um tratamento tremendo, que hoje a minha família toda está na igreja. Através desse tratamento de Deus na minha vida, a minha família está, a minha filha faz 2 meses que se batizou aqui. Você encontrou o que você estava procurando? Com certeza, pastor. Com certeza. Foi um despertar a cura, tremendo. A libertação e a restauração. Sim. Nossa, eu fiquei impressionada. eu ficava na expectativa, pastor. Quando o senhor lançava uma palavra na quarta, eu lembro que isso eu nunca vou esquecer, que eu anotei. Oi. A respeito da passagem, o senhor vai lembrar, pastor, da passagem que o homem que Jesus tocou e não foi curado, que tirou do arraial, e aquilo ali eu li, eu reli, falei, meu Deus, por que esse homem não foi curado? Aí eu comecei a botar as minhas conclusões ali.
Quando eu cheguei aqui, era uma coisa totalmente diferente. Então, eu comecei a ver que não era o que eu achava, era o que o Espírito Santo trazia para mim através dos nossos pastores. E eu comecei a absorver como uma esponja, né? Eu comecei a absorver tudo. Até a vírgula eu comecei a absorver. Então, começou a surtir um efeito na minha vida. Eu fui instigada a buscar cada vez mais, a determinar minha fé, a não me conformar com as coisas que vinham. Eu achava que era de Deus para mim. Eu achava tanto que era de Deus, um espírito de contenda na minha casa. Eu achava que era, Deus está me provando. Quando eu comecei a me levantar contra esse espírito de contenda, eu vi que não era Deus me provando. Né? E apesar de viver uma vida regrada. Então houve uma mudança na fé, na Gelsa, na família. Sim, pastor, sim. Já volto aí. Vamos lá. Ney ou Sheila? Quem fala? Quem gosta de falar? Ele. Ô Ney, sim. Você e a sua esposa, quanto tempo participando? Tem de 2 para 3 meses. 2 para 3 meses? Vai fazer 2 meses. Ah, vai fazer 2 meses? Vai fazer isso. E já tem alguma coisa para falar? Já há alguma diferença? Muitas. Há muitas? Na verdade, quando nós chegamos aqui, né? Nós chegamos já 100% desanimados, cansados, decepcionados, né? Com muitas coisas, e o nosso relacionamento estava bem mais para lá do que para cá, entendeu? A ponto quase estar separando, mas devido a muitas situações, né? Não na parte de traição, mas pessoal, financeiro, várias coisas, né? E o desânimo tomando conta. Aí nós passamos por muitas e muitas situações, e através de um convite, nós viemos aqui. Eu vim aqui primeiro, né? Aí vim, eu não era... Tinha minhas... questionamentos, né? Aquela resistência, né? Referente à igreja, como normalmente fora sempre tem, né? Mas através de um convite, aí eu peguei e vim. Chegando aqui, eu fui impactado. No primeiro culto. Foi o culto da nação, né? Pela receptividade, pelo carinho, entendeu? Pela atenção dos pastores. Eu vi um amor nos pastores, pela alma, pela vida das pessoas, coisa que a gente não vê fora, entendeu? Independente das situações, eles abraçaram toda a nossa causa, entendeu? Acolhimento, tudo. Então eu peguei e vim num dia, a convite, com um amigo meu, tio da minha esposa, e aí conversei com ela, aí retornei mais uma vez, que ela ficou resistente ainda, não queria ir. Não me leva a qualquer igreja, mas na Universal não. Que isso? Aí peguei, vim mais uma vez, vim sozinho, na segunda vez. Eu falei, nossa, gente, é aqui mesmo. É isso que, entendeu? Deus na hora confirmou comigo, é aqui que você tem que estar participando, eu quero você aqui. Aí peguei, vim, aí fui conversando com ela, resistente, aí ficou mais ou menos mais de um mês. Ela brigando, eu comecei a orar, colocar diante de Deus. Falei, Deus, se for da tua vontade, o Senhor vai tocar no coração dela e ela vai se manifestar para nós podermos estar vindo. Até que então, sem eu fazer o convite, do nada, ela falou, não, vamos lá na Universal para a gente poder assistir. Aí nós viemos no culto, foi num culto de uma quarta-feira, né? Num culto de uma quarta-feira, foi o senhor que estava ministrando, ela já abriu-se outros olhos, né? A impressão que ela tinha, viu que não tinha nada a ver com aquilo que ela pensava lá fora, que aqui era uma outra realidade, outra coisa, né? Aí nós começamos a frequentar, viemos na quarta, viemos no domingo, no culto, né? Ficamos maravilhados com o culto de domingo, algo diferente mesmo, é como se a glória de Deus descesse ali, a gente sentisse o Espírito Santo, a presença de Deus, Deus falando com a gente, entendeu? Tudo. Nós saímos aqui totalmente impactados. Aí nós colocamos no nosso coração o propósito de estar seguindo, estar participando. E através disso, Deus vem cada dia nos abençoando, restaurando. Assim, espiritualmente, nós mudamos 100%. Ah, é outro Ney? É outro Ney e outra Sheila. Espiritualmente, nesses 2 meses, é outro. É outro Ney. Não é o mesmo. Mudei tudo. Aquele homem é 100% desanimado não existe mais. Não. Espiritualmente, entendeu? Aquela fé minha que estava apagada, como se a brasa estivesse bem distante do altar, já estava bem como se ela estivesse pegando fogo. Reacendeu. Que bom. Entendeu? E o nosso casamento,
Em tudo com há a uma família, diferença. tudo. Fale, Sheila. Pastor, eu costumo falar com o Ney que existe Sheila antes da Universal e Sheila após a Universal. Porque a Sheila do passado era uma Sheila depressiva, uma Sheila que pedia a morte a Deus. É? Uma Sheila muito ferida, com muita mágoa, uma Sheila que tinha desistido de viver, desistido do ministério, que a gente estava vindo de um outro ministério, mas eu estava na frente de um trabalho, e aquele trabalho foi se acabando, foi me machucando e me isolando até me jogar no chão. Então, como no domingo o senhor passou aquele vídeo, né, da humilhação, da dor e do sofrimento. Foi exatamente o que eu e o meu esposo estávamos vivendo lá fora. E é essa Sheila que pedia mesmo, me mata. E eu já tentei o suicídio antes de vir para a Universal. E eu quero ressaltar que eu sou crente há 10 anos. Eu não conheci Jesus ontem, né? Então, foi o que a Gelsa também acabou de falar. Aqui na Universal, hoje, eu sou uma Sheila que eu vivo no sobrenatural. Eu não tenho mais uma fé natural. Eu não tenho mais depressão. Eu não tomo remédio para dormir. Eu fiquei 5 anos tomando clorazepam, 2 miligramas. Eu não conseguia dormir. Eu tinha uma insônia terrível. Eu não conseguia conversar, dialogar com meu marido. A gente não tinha diálogo. A gente passava, às vezes, 2, 3 meses sem se falar. Dentro de casa. E crente. Eu quero ressaltar isso. Porque tem muitos crentes que precisam. Tem muitos que eu conheço. Exatamente. Cura. De cura. Salvação. Precisa de ser acolhidos. As histórias se parecem. E eu percebo que ela há mais de 20 anos já crente. Você há 10 anos. Mas o trabalho que vocês encontraram aqui foi um trabalho, qual palavra eu posso usar? Um trabalho mais agressivo, não no sentido de ferir mais ou de destruir, mas um trabalho mais intenso. Foi algo, eu costumo dizer o seguinte, que eu ressuscitei. Hoje eu sou uma Sheila que ressuscitou. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, que Ele me deu uma segunda oportunidade, que foi a Universal. Eu me sinto assim privilegiada, eu e meu esposo. Nós nos sentimos especiais pelo cuidado de Deus, de nos trazer à Universal. Porque eu tinha tanta rejeição à Universal, não pelo que falava em relação a dinheiro, não. Eu não cria. Eu achava um grande espetáculo, na verdade. Mas essa fé que vocês têm não é uma fé natural, é uma fé sobrenatural. E é a fé que está na Bíblia. Vocês vivem a Bíblia 24 horas. E eu fico assim maravilhada com isso. Fico tão feliz e eu quero isso para mim, eu estou buscando isso para mim. Quando, pastor, eu vi o meu esposo de joelho, orando, meu esposo estava morto. Espiritualmente. Eu não chorei perto dele, mas eu fui para o outro quarto, me prostei e eu falei, Senhor, o Senhor não esquece de nós, o Senhor nos ama, como nós somos especiais. Porque eu vi meu marido orando. Tinha muitos anos, pastor, nós somos casados há 10 anos. Tinha o quê? Eu vou ser sincera, eu nunca vi meu marido prostrado. Só após a Universal. E isso vai completar 2 meses que nós estamos aqui. E a paz que eu tenho, a cura que eu recebi, eu não tenho mágoa. As pessoas me ferem, mas não me atingem. É aquilo que o Senhor fala na quarta-feira, porque nós somos blindados pelo Espírito Santo. E eu achava que poder era falar em língua, sapatear, voar, saltar. Não, é muito maior. Até voar, essa eu não sabia não. Né? Eu sabia do sapatear e do falar em língua, agora voar é novo. Nossa, mas é muito maior, é um avivamento, é um amor, é a entrega, é você assim, ser de Deus 24 horas. Nós não somos perfeitos, claro. Mas eu busco
sempre essa perfeição após a Universal, porque essa força de vocês está em nós. E com toda força, nós vamos conseguir chegar ao alvo. Porque esse testemunho de hoje, eu falei para o meu marido, isso aqui é só um bate-papo. Porque o nosso testemunho vai ser extraordinário e vai rodar os 4 cantos dessa terra. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Já vamos voltar aí. Camila, né? Isso. Camila, você tem um pouquinho diferente, acho que um pouco diferente, que você se afastou, né? É verdade. Foi isso? Então, eu comecei na Universal com 18 anos. Uhum. Acho que já tem uns 7 anos, 8 anos atrás. Eu era de outra denominação. Aí foi um convite da minha mãe, né? Comecei na Universal. A minha vida era totalmente diferente, assim. A gente brigava muito em casa. Discutia muito com minha mãe, com minha irmã. Não tinha diálogo direito com meu pai. Aí depois que eu comecei na Universal, tudo mudou, né? Uhum. Deus mudou meu interior, transformou minha família. Ficamos bastante unidos, assim. E eu até, com o tempo, né, buscando, fui mudando. Deus fez coisas maravilhosas na minha vida e cheguei até a ser levantada obreira na época. Uhum. E eu falo isso assim, porque tem muita gente que tem sente vergonha, né? Uhum. Falar que por eu não ter ficado mais na obra, as pessoas sentem aquela coisa de não vou contar para os outros, né? Do passado. Porque eu cheguei a morar fora, continuei buscando a Deus e acabei me afastando. Você foi para um outro país? Fui, morei em Londres por 4 anos. Aí eu buscava lá e acabei esfriando na fé. Lá você esfriou na fé? Isso. Uhum. E quando eu voltei, eu não queria mais saber da igreja. Minha mãe, ela sempre... Voltou outra Camila? Voltei outra Camila. E pior, assim, muitas coisas foram acontecendo. Acabei, assim, tendo muitas desilusões em vários aspectos da minha vida. E, por exemplo, eu voltei assim, me deu algumas doenças, igual, por exemplo, refluxo e o síndrome do intestino irritado, que eu sentia muitas dores intestinais, e o refluxo, que dizem que é uma doença comum do século, né? Que a pessoa fica sentindo um cigarro incômodo, um pigarro, né? Um incômodo muito, muito grande, assim. E, assim, pastor, estava muito triste, assim, muito desanimada na minha vida. Foi quando, assim, eu percebi que eu sentia aquela necessidade, assim, com Deus, porque desde muitos anos, desde pequena, né, mesmo em outra denominação, eu sempre tive uma conexão forte com Deus. Mas só que eu nunca vi Deus vivo na minha vida, em outra denominação. E, assim, quando eu conheci a Universal, eu vi esse Deus, acabei me afastando, e Deus me deu essa segunda chance agora. Eu voltei já tem uns 3, 4 meses. E desde então, assim, sou outra pessoa. Deus me mudou, me deu essa segunda chance, agarrei com muita força. E, assim, para mim é maravilhoso. Tenho tudo que agradecer a Deus. Já há uma diferença nesses 3, 4 meses na Camila? Sim, com certeza. Porque antes eu era muito triste, eu era uma pessoa vazia, principalmente egoísta, porque eu pensava muito em mim, na questão, assim, de eu conseguir as coisas, e não pensava nos outros, assim. E às vezes a gente acaba machucando, né, as pessoas que estão ao nosso redor por causa disso. E hoje não, assim, graças a Deus, Deus me libertou, me curou de dentro para fora, assim. Eu não tenho mais essas doenças. Deus preencheu meu coração por completo, assim, e hoje eu sou outra pessoa. E essa experiência de sair da presença de Deus, você não quer ter nunca mais? Nunca mais, porque o mundo lá fora é totalmente de ilusão. A gente acaba... Pra você ter uma ideia, né? Frequentei a igreja,
participei da obra de Deus, vi tantas coisas e no mundo lá fora eu acabei até me desiludindo de próprio Deus, assim. Eu, às vezes, assim, as pessoas de tanto que falavam mal, que infelizmente falam mal da igreja, né, dos pastores, e aquilo estava já me convencendo. Eu até já estava acreditando de tão que... fraca que você estava. Exatamente, que os pastores estão mentindo, que os pastores estão roubando, que não existe isso, não existe aquilo. E assim, aquilo foi me afastando de tal modo que minha vida só foi se destruindo. E agora, depois que eu voltei, que eu senti essa vontade, né? Deus, eu refleti nesses dias, eu fiquei pensando, gente, como que Deus, né, me resgatou depois de tanto tempo? Eu lembrei, assim, que na época, quando eu estava forte buscando a Deus, o pastor, naquela época, né, um dos pastores na igreja, eles fizeram o propósito de colocar o nome no livro da vida. E aquilo dali para mim foi tão forte, pastor, tão forte, que eu tenho certeza absoluta que por eu ter participado e colocado o meu nome lá, Deus lembrou de mim. Lembrou. Porque, assim, de tantos que estão neste mundo todo, assim, afastados, né, vivendo em desilusões, Deus me resgatou, tocou no meu coração e falou, não, Camila, volta para mim porque eu preciso de você e você precisa de mim. Então, assim, a sensação que eu tenho hoje é indescritível, assim, eu não tenho palavras para descrever o amor que Deus tem por mim, pela minha vida, por tudo que tem feito, assim. Amém. Amém. Vamos lá, Luciana, chegou a tua vez. E há quanto tempo participando? Pastor, na verdade eu comecei a vir nas correntes, né? Comecei na última fogueira. Cheguei um pouquinho antes da fogueira, porque eu ia no Rio com meu tio. E comecei a vir, fiz a Fogueira Santa, mas aí viajei no começo do ano. E quando eu voltei, assim, foi aí que eu comecei a ir na quarta e no domingo. Porque eu vinha buscar coisas específicas, eu não vinha buscar o Espírito Santo, né? E aí, nessa de buscar coisas específicas, eu descobri que não eram só as coisas específicas, era o Espírito Santo que me completava, não as coisas que eu vinha buscar. Na segunda-feira, o propósito financeiro, ou então se eu viesse na quinta, terapia, sábado, as causas impossíveis. Óbvio que Deus trabalha quando a gente busca, mas não era disso que eu precisava conhecer. E eu conheci uma coisa que eu não sabia que dava para ter essa intimidade. Quando eu comecei a vir na quarta, eu já comentei com o senhor que eu me apaixonei. Eu cresci na igreja, só que eu ia na igreja a vida toda, com minha família, super acomodada, e minha intimidade com Deus se resumia àquele momento da igreja. E quando eu comecei a ir na quarta e no domingo, eu comecei a querer viver aquilo ali, comecei aquela busca ao Espírito Santo. Eu falava, meu Deus, isso é possível? O que eu estou sentindo aqui não é uma paz. Não encontro aquela paz em qualquer outro lugar. E eu comecei a querer viver isso, eu comecei a querer largar, tipo assim, as coisas que eu fazia. Mudou tudo, pastor. Tudo, assim, inexplicável, porque eu comecei a querer viver uma coisa que, mesmo 21 anos que eu tenho... Você também cresceu dentro numa outra igreja, numa outra denominação. Cresceu, mas essa intimidade não tinha, esse desejo pela presença de Deus. Eu cresci na igreja, minha família toda indo, e eu descobri que, mesmo quando a gente está dentro da igreja, a gente pode estar dentro, mas às vezes a gente não deixa o Espírito Santo chegar nem perto da gente. A gente pode estar ali, frequentando, todo domingo. Só que eu descobri que, tipo assim, eu descobri uma intimidade que eu nem sabia que se podia ter. Eu não sabia que o Espírito Santo é uma coisa que você tá aqui na sua frente. Você fala, chama e ele vem. Ele entra, ele te preenche de tudo. Que pode estar faltando tudo, mas você se sente a pessoa mais completa do mundo. E eu comecei a não querer sair da igreja. Comecei a falar, eu brinco, eu falava com minha mãe, mãe, eu não quero que o culto acabe, por favor, não acaba hoje. E é isso que eu sinto, não tenho palavras então, para descrever. Luciana, hoje também, nesses meses, essa mudança de dentro para fora aconteceu também.
aconteceu demais, assim, como eu fiquei a vida toda na igreja, até no começo eu falava assim, eu nem quero ficar falando com ninguém, que eu fiquei, tipo assim, que eu tô indo no Universal e tal. Até meio desacreditada, sabe? Aquela coisa assim, passei a vida toda e minha vida é mais ou menos em cima do muro. E só que aí todo mundo, sei lá, tem acho que 4 meses mais ou menos que eu venho, assim, firme, né? E todo mundo, o tempo todo, tanto que eu tô diferente. Em todas as minhas atitudes. As pessoas perceberam. Perceberam totalmente, pastor. Assim, as pessoas falam até que eu tô estranha. No começo eu falava, mas eu não quero ser estranha, mas agora eu tô amando ser estranha, porque eu tô amando isso aqui. Então eu tô super feliz. Que bom. Olha, nós vamos fazer oração. Deixa eu colocar esse quadro, Por que participar da concentração de Fé e Milagres? E nós vamos preparar aqui o copo com água de todos eles e eu vou voltar para orar, tá bom? Prepare o seu copo com água. Vamos ouvir mais pessoas falando dessa concentração e eu volto para fazer oração junto com a Gelsa, a Sheila e o Ney, a Camila, a Luciana e todos que estão acompanhando o programa. Por que participar da concentração de Fé e Milagres? Eu participo porque começar a semana assistindo uma reunião aqui traz uma motivação muito grande e traz grandes expectativas. A gente vindo buscar uma bênção, né, pra gente, pra família, e isso faz ter força e ter fé para continuar a semana, para alcançar nossos objetivos. Eu participo porque primeiro eu aprendi aqui que eu tenho que ter um compromisso com Deus. E em segundo lugar, porque é aqui que eu recebo de Deus força através do Espírito Santo de Deus, os homens de Deus, né? Que eles usados e transferem para a gente ensinamentos que a gente precisa, alimento para o dia a dia. E também porque eu tenho um compromisso com meu Deus aqui, onde eu aprendi aqui na Igreja Universal. Eu estou aqui, Senhor, e eu abro mão do que eu sou, eu abro mão do que eu tenho, eu abro mão de tudo que possa me afastar de Ti. Eu quero estar com a minha vida na Sua dependência, eu quero estar com a minha vida na total dependência do Senhor. Para milhares de pessoas, participar deste encontro tem sido a garantia de uma semana de vitórias. Se você está em casa e acha que a semana vai começar fadigada ou você acha que tem algum problema seu que não tem uma solução, vem para cá. Vem porque durante a reunião a palavra que vem de Deus é algo tremendo e é uma grande motivação mesmo. Vem, não perde tempo não e vem. Quem está em casa, eu deixo o recado que também venha, porque é só aqui buscando em Deus que você vai conseguir forças para você lutar dia a dia e ter em Deus a sua salvação. Concentração de Fé e Milagres. Todos os domingos, especialmente às 9h30 da manhã, na Avenida Reta da Penha, 2575, em Vitória. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém
Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero, antes de pedir alguma coisa, agradecer pela vida da Gelsa, que está aqui, a Sheila com o Ney, a Camila, a Luciana. Pessoas, meu Deus, que hoje pode falar desse perfume, dessa essência. E alguns aqui já tinham tantos anos de caminhada, mas não conheciam o Senhor de perto. E eu sei que tem gente agora do outro lado que acompanhou esse programa e se viu na vida da Gelsa, se viu nas palavras do Ney, da Sheila. Tem moças agora que se viram nas palavras da Luciana, da Camila. Eu quero pedir, meu Deus, que essa oração, eu sei que não é essa oração que vai resolver tudo, vai mudar tudo, mas que através dessa oração a tua luz chegue nessa pessoa, a tua paz, e ela já receba um ânimo para logo mais nesse domingo estar aqui. Que esse programa não seja apenas um programa que ela viu, ouviu e gostou. Não. Que esse seja o programa que abriu a porta para essa pessoa sair dessa vida de dor, de sofrimento, de angústia. E ela esteja aqui com a gente. Esteja aqui comigo, com a Luciana, com a Camila, com o Ney e a Sheila, com a Gelsa e com todas as outras milhares de pessoas que estão todo domingo às 9h30 da manhã. E essa água seja já um remédio para dar essa força. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Vamos beber da água, está consagrada e a força de Deus, a luz de Deus, chega aí até você agora. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Olha, graças a Deus. Abre aqui em todos, por gentileza. Bom, então estaremos no domingo, combinado? Antes das 9h30 da manhã. Então, faça parte. Essas pessoas não foram pagas. Eu paguei alguém para estar aqui? Há quem pense isso. Tudo combinado, tudo pago. Ninguém aqui foi pago para falar o que falou, não. Essas pessoas, e elas vão estar aqui na reunião. Se você tem alguma dúvida, eu acho que essa moça aí, a Luciana, mentiu. Então você fala pessoalmente. Né? A Camila, o Ney com a Sheila, a Gelsa, eles vão estar aqui na reunião. Você pode procurá-los e falar, é verdade que vocês falaram lá
e eles vão falar tudo para você. O endereço é esse, coloca aí, produção, Avenida Reta da Penha 2575. A concentração começa às 9h30 da manhã, mas a partir de 8h30 a entrada no tanque de Betesda. Traga uma garrafa com água para consagrarmos. Eles tinham até mais para falar, a Camila queria falar da cura. Ela não vai dar tempo, eles vão voltar no outro programa. Olha, bom dia, até a concentração 9h30 da manhã. Mas te dou a minha vida.